Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Terapeuta Manual de Sucesso. Nesse programa você vai aprender como se tornar um terapeuta manual de sucesso, como se tornar uma referência dentro do assunto. Sou Cíntia Manabe e eu ajudo profissionais de terapias manuais a resolverem as dores nas costas do seu cliente com menos de 5 sessões e a conquistar a agenda cheia. Quando eu falo com terapeutas manuais, eu estou falando com as pessoas que amam cuidar, as pessoas que amam trabalhar com terapias manuais. Então eu falo aqui com massoterapeutas, fisioterapeutas, quiropraxistas, acupunturistas, o pessoal também, os profissionais que trabalham na área de enfermagem também, técnicos enfermeiros e os educadores físicos, ou seja, todos aqueles que amam cuidar e que amam as terapias manuais. E nessa live de hoje eu vou falar para você como você encontrar pontos certos para fazer a massagem, né? Então, eu tenho recebido algumas mensagens, pessoas dizendo que têm dificuldade de encontrar os pontos certos na hora de fazer a massagem. Na hora que tá lá atendendo o cliente, ficam meio perdidos, não sabendo se estão fazendo massagem no ponto certo, né? É claro que é difícil eu te passar alguma coisa muito mais profunda, vamos dizer assim, quando a gente não tem, né, o cliente, os dados do cliente, para que a gente possa fazer uma avaliação, uma anamnese, um diagnóstico mais preciso. Mas dentro dessas dificuldades que me passaram, eu vou passar uma coisa mais geral, mais abrangente, porque eu percebo que muitos profissionais acabam tendo um pouco de dificuldade dentro da percepção do toque, né? Então, vou falar um pouco a respeito disso hoje aqui para você. E aqui não é uma aula de massagem, eu estou falando para você sobre assuntos para que você torne um terapeuta manual de sucesso. Tá bom? Então, também quero te falar que tem muitos profissionais que eu já treinei e quando eu iniciava o treinamento com eles, a dificuldade em saber mesmo, até mesmo de se sentir também com um pouco de receio, medo, insegurança, de estar massageando um lugar certo ou não, um ponto certo ou não, realmente é muito grande. Mas é fato que depois, conforme os terapeutas eles vão se aprofundando e vão entendendo as pérolas que existem dentro de um toque do shiatsu, aí vão entendendo e vão tendo mais segurança de saber se está no ponto certo, de saber se está massageando o local certo, né? Então isso é muito importante. E caso você acredite, né, que o seu toque ele não é mecânico, quando eu digo toque mecânico, eu não estou falando que o toque não seja terapêutico, são coisas diferentes, né? Um toque terapêutico é aquele toque onde a gente reverte em algum resultado terapêutico para o cliente que a gente está atendendo. Agora, quando eu falo de toque mecânico, o toque mecânico é aquele toque quando a gente vai massagear, a gente vai apertando, aqui eu tô falando do shiatsu, né? Então a gente vai apertando os pontos, vai apertando as partes do corpo e não tem muita percepção sobre aquilo, sobre o toque mesmo, né? A gente aprende, quando vai aprender o shiatsu, a gente aprende uma sequência e não tem nada de errado nisso, é necessário, porque quando a gente não sabe ainda, a gente precisa de uma diretriz, de uma base para a gente poder seguir. Só que é fato que muitos profissionais acabam ficando muito tempo da carreira com o shiatsu nesse toque, né? Que é um toque mecânico, é um toque onde ele não percebe, onde ele não sente o cliente, onde ele não entende o que está acontecendo exatamente ali onde ele está tocando, o que aquela parte daquele corpo está dizendo para o profissional, o que aquilo tem de pérola que pode ser trabalhado dentro do atendimento quando a gente está fazendo a pressão com o shiatsu, né?
Então, é isso que eu tô falando sobre toque mecânico e toque terapêutico, porque um toque mecânico, ele pode ter efeito terapêutico também. Então, ele pode ser um toque terapêutico também. Só que existe uma grande diferença entre um toque terapêutico, quando ele deixa de ser mecânico, e quando ele passa a ser um toque que eu chamo, né, eu nomeei como um toque de conexão, que é o toque que eu utilizo dentro do Shiatsu Manabi, porque é um toque onde você percebe várias características, vários sinais do cliente, né? Então é possível a gente ter um direcionamento sobre a personalidade, é possível a gente ter uma compreensão do momento que o nosso cliente está vivendo, se ele está no momento mais ansioso, se ele está mais tenso, se ele está mais irritado. E com a prática a gente vai adquirindo cada vez mais sensibilidade ao toque, e com o tempo também sim é possível a gente sentir até mesmo às vezes coisas que desculpe, coisas que o paciente está sentindo mesmo emocionalmente, né? Então, se você tem dificuldade de encontrar os pontos certos para massagear na hora de fazer o shiatsu, então vamos lá, vou te dar algumas orientações do que você pode, por onde você pode começar para que você vá desmecanizando, para que você vá fazendo a sua massagem com mais atenção, com mais percepção, dentro daquilo que você tá lá fazendo a massagem, ali apertando, né, fazendo a pressão com o dedo lá no shiatsu. Então, uma coisa muito importante, então, é a gente, você encontrar aqueles nódulos, né, que são os nódulos, estão falados também nos pontos do gatilho, nos trigger points, né. Então, esses nódulos que a gente encontra na musculatura, são quando a gente tá lá fazendo a massagem, a gente percebe como se fosse um nozinho mesmo, como se fosse uma bolinha mais endurecida, e ali você percebe que existe um nódulo, como se fosse um nozinho no músculo mesmo, né? Então, quando você encontrar esses pontos são pontos bacanas da gente estar massageando. Mas também eu vou abrir um aspas aqui para você não fique insanamente querendo desmanchar aquele nó, porque tem nós que são muito antigos mesmo, e tem nós que eles estão lá, mas eles não provocam, não estou falando de um nó muito absurdo, né, porque vocês podem encontrar esses nozinhos pequenos, médios e muito grandes também. É claro que quanto maior, ele mais vai incomodar o nosso cliente, mas é fato que tem alguns nós que mesmo quando a gente pressiona com o shiatsu, ele não incomoda o cliente, não é um local de dor que o cliente tenha, né? É claro que se a gente for trabalhando esse nódulo, sim, é possível ele sumir e é possível ele diminuir muito. Quando ele não some, ele diminui muito, né? Mas o mais importante, quando a gente vai encontrar o ponto certo para massagear, mais importante é a gente entender o porquê que está fazendo aquilo, né? Então, no final da live, eu vou fazer um resuminho para você de coisas que eu considero muito importante relacionados aos pontos certos para massagear. Mas aqui, agora eu tô te falando sobre como você encontrar, né? Qual ponto que eu vou massagear? Será que esse ponto é melhor que o outro? Qual que eu massageio, né? Porque as pessoas estão me dizendo que ficam perdidos, que ficam sem saber qual ponto que é certo para massagear. Então, em primeiro lugar, você pode procurar por esses nódulos, tá bom? E como que você vai detectar esses nódulos? Eles são mais salientes, eles são mais protuberantes, eles são mais elevados, né? Porém, como a gente está falando aqui de shiatsu, é muito importante que você fique atento também, não somente aos pontos que tem
uma elevação, aos pontos que tem uma saliência. Por quê? Porque esses pontos, quando eles estão ali com nó, que ele está saliente, é um ponto que está com muita concentração de energia e sangue ali naquele local. Então, a gente precisa dispersar através do toque para que aquele meridiano, né, que para quem não sabe, meridianos são os canais energéticos que a gente tem no corpo, que são utilizados onde a gente encontra os pontos da acupuntura, né? Então a gente está falando do mesmo meridiano, dos mesmos pontos, e aí então você pode, eu estava te falando que é importante que você procure por esses pontos mais salientes, mais elevados, só que você também tem que ficar atento com os pontos ao contrário disso, porque tem pontos que às vezes eles estão muito afundados. Em depressão, você vai, se você deslizar, né, o dedo sobre o músculo, você vai perceber que tem pontos que ele afunda. E aí esses pontos, quando afundam, são pontos que estão com uma falta de energia, uma falta de sangue ali naquele local. Então, nesse caso, a gente precisa tonificar o ponto, né? Mas para você encontrar esses pontos, então você vai ficar atento com os pontos onde você vai encontrar então uma saliência, uma elevação, uma protuberância, e também com os pontos onde você encontra uns buracos, umas depressões, tá bom? Te lembrando que quando ele tá saliente, quando ele tá elevado, a gente precisa dispersar aquele local, aquele ponto, e quando ele tá afundado, a gente precisa tonificar aquele local, aquele ponto, tá bem? Então, se você tem dificuldade em encontrar os pontos para poder fazer a massagem, então eu também coloquei aqui alguns pontos, eles são muito importantes e é legal você ter esse raciocínio dentro quando a gente fala de fazer uma massagem, né? Porque o que acontece? Todo músculo, então imagina aqui meu braço, né? Então eu tenho aqui o músculo, eu tenho o osso aqui na parte mais profunda e eu tenho o músculo mais na superfície e depois aqui a pele. Então todo músculo ele vai se prender a algum lugar, ele tem a sua origem, aonde o músculo se inicia, que é preso através ali do tendão ou de uma fáscia, por exemplo, e ele vai se inserir em algum outro lugar. Então é muito importante você trabalhar os pontos e as regiões do corpo onde a gente tem a inserção do músculo, né? Onde o músculo está preso. Quando a gente trabalha essa parte onde o músculo está preso, a gente consegue uma soltura muito boa da musculatura também ao fazer a massagem, tá bom? Então, essa é mais uma orientação que eu dou para que você procure o ponto certo. E aí o ponto certo você vai procurar também por essa rigidez ou por essa rigidez que eu digo no sentido de uma elevação, uma saliência ali naquela parte do músculo ou do tendão, onde o músculo está se inserindo, né? Ou se não, também uma depressão, né? Então a gente fica atenta com esses pontos, tá bom? E então, se você tem dificuldade em encontrar, né, pontos para poder fazer a sua massagem, eu separei aqui para você também, para você ir em busca dos pontos Ashi. Pontos Ashi são os pontos de dor que a gente tem. Então, quando você está massageando, aí o cliente às vezes fala assim, aí dói, né? Ali é um ponto de dor e esses pontos a gente chama de ponto Ashi, tá bom? Pontos Ashi são pontos de dor. Então, você busca por esses pontos onde o cliente ele sente a dor. Então, você está lá massageando, ele referiu alguma dor
e aí você pode massagear esses pontos de dor, que são os pontos Axi. Só que tomem cuidado também, porque um ponto pode estar dolorido, porque o local pode estar inflamado. E aí, se você não atua com nenhuma terapêutica para atuar dentro da inflamação, então você não massageia se tiver inflamado, tá bom? Mas os pontos Axi, eles são pontos muito eficazes para o tratamento das dores, tá bom? E dentro desses pontos Axi também, às vezes o que acontece? A gente vai estar lá massageando e aí dentro desse ponto de dor, a gente vai estar massageando um local, mas o cliente ele vai sentir a dor em outro local, né? É onde eu chamo da dor reflexa, né? Então a gente está lá massageando e o cliente ele fala assim: nossa, que engraçado, você tá apertando aí em cima, mas eu tô sentindo aqui embaixo na minha perna, ou aqui embaixo no meu braço, eu tô sentindo no meio da coxa. Ele refere a dor no local que não é o local que você tá apertando. Então, quando você encontrar essas dores reflexas, você também pode massagear esses pontos, tá bom? Gente, sempre lembrando que quando eu falo de massagear ponto, sempre tomar cuidado quando a gente tem um quadro inflamatório, tá bom? E aí, se atua com alguma terapêutica para inflamação, tá tudo bem. Agora, se não atua com nenhuma terapêutica para inflamação, aí então não massageia, tá bom? Então, a gente vai ter aí esses pontos Axi, que são os pontos de dor, e dentro desses pontos de dor, nem sempre a dor pode ser no próprio local que a gente vai estar massageando. A dor, ela pode ser reflexa, né? Então, você também pode massagear esses pontos, tá bom? E caso você, tava esquecendo de falar aqui para você, caso você ainda não assistiu o workshop Terapeuta Manual de Sucesso, ainda dá tempo, mas é somente até hoje, tá bom? Somente até hoje que você vai conseguir assistir o workshop Terapeuta Manual de Sucesso, tá bom, gente? Então, separei aqui para falar para você também sobre alguns pontos de dor onde você vai encontrar dores mais ocultas, ou seja, não é através de uma rigidez muscular ou através de um nódulo que você encontrar, ou através de uma depressão, ou através de uma dor de um ponto Axi, outra através de uma dor reflexa, ou através, eu falei para você também, sobre os pontos aonde se inserem, né, os músculos. A gente, às vezes, por exemplo, você pode estar fazendo alguma manobra com o seu cliente, como, por exemplo, um alongamento junto com o seu atendimento. E aí, ao alongamento, você pode descobrir uma dor, né? Uma dor que ela tá oculta e que você percebeu ao alongar ou ao fazer um movimento específico, né? Então, se essa dor estiver uma dor ainda não tão definida, porque é uma dor que você percebeu só o alongamento, é claro que quando o músculo ele está encurtado e a gente vai fazer um alongamento, o cliente ele vai sentir dor, mas aí é aquela dor porque está alongando o músculo, isso é diferente, tá bom? Mas, por exemplo, você está fazendo a manobra e ao fazer o alongamento, por exemplo, ao fazer o movimento do alongamento, ele sente uma dor, que não é a dor do alongamento. Então, você pergunta para ele, você está sentindo dor porque está alongando? Né? Porque as dores, as sensações das dores no corpo, ela é diferente quando ela está alongando ou quando a gente tem uma dor de fato. E mesmo dentro das dores que a gente sente, a gente vai ter dor que queima, a gente vai ter dor empontada, a gente vai ter dor que aparece e some em algumas partes do dia, a gente vai ter dores que aparecem mais quando a gente está em repouso, a gente tem dores
que aparecem mais quando a gente faz o movimento, né? Então, tem vários tipos de dores e as sensações no nosso corpo, quando a gente está falando de dor, são diferentes também, né? Então, eu estou dizendo uma dor que o cliente não relatou para você e que ao fazer uma manobra, ele percebeu que tem alguma coisa que incomoda, né? Ele fala assim, nesse momento que você mexeu para cá, eu senti uma dorzinha aqui, né? Então, é uma dor que estava ali meio escondidinha. Então, você pode, e aí você localiza, você pergunta para o cliente aonde é exatamente essa dor e você vai fazendo o movimento que você fez para provocar a dor, para que ele localize a região da dor mais especificamente para você. E aí você pode massagear esse ponto que ele localizar para você também, tá bom? Então, dei algumas diretrizes para você sobre pontos que você pode massagear, né? Quando você tá ali perdido, sem saber qual o ponto certo que você massageia, porque esses pontos são pontos que vão reverter terapeuticamente falando em resultados melhores para você, né? Mas isso é uma coisa básica, né? Mas algumas pessoas ainda se sentem perdidas dentro disso, então tô aqui passando para você, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre encontrar pontos certos para massagear, eu não queria deixar de falar para você que é muito importante o tratamento. Por quê? Porque assim, a gente ficar massageando esses pontos que eu acabei de falar para você é muito importante também e vai repercutir um efeito terapêutico bom também. Só que você precisa aprofundar ainda um pouco mais. Por quê? Porque quando você aprofunda um pouco mais, é onde realmente de verdade a gente vai estar tratando de fato aquela dor, né? E não apenas buscando isso que eu falei para você até agora, é mais para buscar um relaxamento da musculatura, um relaxamento muscular de uma forma geral quando você está massageando, né? Então, é nesse sentido que eu tô falando para você, tá bom? Então, muito importante a gente, acima de tudo, primeiro pegar a queixa principal do nosso cliente. Então, se ele tá com dor, então, aonde que é essa dor? Aí vamos supor, aqui do lado da escápula, né? Ali atrás nas costas, ao redor da escápula, né? Vulgarmente chamado da asinha, né? Então, vamos supor, o cliente está com dor ali, ok, aí ele está com dor ali. Aí você precisa pensar no meridiano que passa ali, você precisa ver a localização do ponto da dor, se esse ponto é algum ponto importante ou não, se ele representa alguma coisa ou não. Você precisa lembrar também qual é a musculatura que está envolvida, qual o movimento que está envolvido naquela articulação que utiliza aquele músculo que o cliente ele está reclamando de dor, né? Aí a gente precisa ir atrás, fundamental, de quem? Da raiz da dor, né? Por quê? Porque quando a gente trata a raiz, a gente vai dar resultado na dor. Agora, se a gente trabalhar aleatoriamente ou com relaxamento muscular, pode ser que você acerte, mas pode ser que você não acerte, né? Então, é muito importante, em busca da raiz da dor, saber o porquê que o cliente ficou com aquela dor, né? E dentro de uma raiz da dor, sempre importante também olhar o que tem de trás dessa raiz, o que é que o nosso cliente faz, ou o que ele está fazendo, ou o que ele fez, que formou essa contratura muscular, ou um nódulo, alguma coisa, alguma alteração ali na região da dor, ou uma inflamação, e por que ele está então fazendo essa dor, né? Então, lembra que é muito importante. E quando a gente fala de pontos certos, para massagear, lembrando você também que quando a gente fala de pontos certos,
e que você pode usar também os pontos MU, que são os pontos de alarme, que são os pontos que a gente utiliza, que você pode utilizar também, não é? Você nunca vai fazer um diagnóstico só em função de um ponto MU, né? Ainda é muito vago para a gente entender o todo de fato que está acontecendo com aquele cliente. Mas o ponto MU, ele é uma ferramenta para você fazer um diagnóstico também, né? Mais uma ferramenta para somar com outras informações, com outros... depende do que você utiliza para fazer o diagnóstico, mas você usa ali essa ferramenta dos pontos MUs associado com outras ferramentas para se chegar no diagnóstico correto. E você pode, então, a hora que você está ali massageando a parte do abdômen, e aí você percebe que tem algum ponto, né, que é muito dolorido, vamos supor, de repente você está massageando aquele pontinho, né, que é famoso, que todo mundo gosta de massagear, que é o VC17, que é aquele ponto que fica aqui bem no chakra cardíaco, né? E aí, se essa região estiver muito dolorida, é claro que existe vários significados dentro desse ponto também. Depende do olhar que você tem, né? E depende com qual terapêutica você trabalha, mas vamos supor, você está massageando aqui, né, esse pontinho, e o cliente ele sente muita dor. Então, aí é o ponto MU, o ponto de alarme do pericárdio dentro da visão oriental. Então, o ponto MU, ele serve tanto para te ajudar dentro de um diagnóstico, como também ele serve para tratamento também. Então, você pode massagear tranquilamente os pontos MU, né? Porque você vai estar ajudando o seu cliente de alguma forma. E também, quando a gente fala de dor nas costas, né? Pontos que são muito importantes que a gente tem, que são os pontos CHU das costas, os pontos de assentimento, que são os pontos onde a gente tem cada órgão, cada víscera, tem o seu ponto CHU dorsal lá correspondente, né? E aí, então, você tá lá massageando, então, de repente, ele sente dor em tal lugar, então, busca lá, associar, tá bom? É aqui que tá doendo, esse ponto é o ponto CHU dorsal de quem, né? Então, por exemplo, você tá lá massageando e tá lá nas costas e, de repente, o cliente ele sente uma dor lá no ponto bexiga 18, por exemplo. E aí você já sabe que o ponto bexiga 18 é o ponto CHU dorsal do fígado, né? Não é que o cliente tem alguma doença do fígado, não é que ele tem algum problema do fígado exatamente, né? Pode ser como pode não ser também. Quando a gente está falando de trabalhar os meridianos, trabalhar pontos do shiatsu, a gente está falando de desequilíbrios ali dentro do canal, né? Que pode ser alguma coisa que já tenha pegado algum órgão, pode ser, mas não necessariamente, né? Então, você pode massagear os pontos CHU dorsais também, né? E lembrando também, em relação aos outros pontos, observando o que eu falei para você no início dessa live também, você vai associando tudo junto e aí vai virando cada vez mais um pacotinho melhor dentro de um atendimento quando a gente está falando de tratar as dores nas costas, né? Então você pega, por exemplo, então você está massageando o abdômen e aí você percebeu lá no abdômen que o ponto MU do baço, por exemplo, estava muito dolorido. E aí a hora que você vai lá para as costas, você percebe também que o ponto CHU do baço também está dolorido. Opa, já um ponto de alarme, um ponto de diagnóstico dolorido, e aí mais um outro ponto. Então realmente aqui existe um desequilíbrio, né? E aí junto com outras ferramentas que você utiliza para diagnóstico, você vai tendo mais assertividade daquilo que você está fazendo, né?
E aí lembrando você então, que daí você tá lá, por exemplo, fazendo a massagem nas costas, e aí então percebeu que o ponto chu do baço tem um nódulo e o cliente relata a dor ali, bem ali naquela altura ali da vértebra, né? Então, lembrando de você ir buscar ali nas costas, as partes onde você sente mais saliência, mais elevação, ou ao contrário disso, a depressão, porque daí você já pode ir trabalhando com técnicas de tonificação e sedação ali nas costas, de acordo com o que você vai encontrando, né? E também observar qual que é aquele músculo, né? Se tem algum movimento que o cliente ele tá limitado, e aí buscar também massagear as extremidades de onde aquele músculo ele está inserido, como também procurar pelos pontos Ashi, que é os pontos de dor que eu expliquei para você hoje também. Então você faz um pacote de todas essas informações, vai juntando tudo para poder fazer o shiatsu numa qualidade um pouco melhor, né? Numa profundidade um pouquinho maior, para você conseguir melhores resultados dentro do seu atendimento, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos que estão me enviando as perguntas e sugestões de temas de conteúdo. Se você tiver alguma sugestão de tema de conteúdo também que eu possa colaborar com você, alguma dúvida, pode enviar para mim, que eu vou ficar muito feliz em poder colaborar com você. E caso você ainda não assistiu o workshop do Terapeuta Manual de Sucesso, clica no link da minha bio, que ainda dá tempo, mas hoje é o último dia. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui e meu toque de abraço para você.